Dr. Francisco Assunção, aqui na Jornada Paulista, falando sobre adolescência. Esse é o nosso terceiro vídeo, você pode ver os outros aqui em cima, você sabe que tem um link para você achar os outros, mas você pode ver cada um separado também, porque todos têm o seu sentido próprio. E a gente vai falar agora sobre medo. Tudo que a gente falou sobre adolescência levou a quê? Ao adolescente sentir medo, mas medo é uma coisa natural do ser humano, a gente tem que ter medo, né? Senão a gente morreria. Com certeza. Veja, o medo é um sentimento, se é que eu posso dizer assim, um afeto, que faz com que eu me defenda, né? Então, se aparece uma ameaça concreta, eu tenho mecanismos corporais que são ativados num primeiro momento e que fazem com que eu me prepare ou para fugir ou para atacar. Teoricamente, isso é primitivo, a maioria das espécies animais faz isso e tem esse tipo de reação. Nós funcionamos um pouco mais sofisticadamente, então nós num segundo momento captamos os sinais do outro, principalmente se a ameaça é um outro, e vemos o que fazer. E num terceiro momento, nós raciocinamos sobre aquilo para que nós possamos decidir qual é a melhor maneira de lidar com aquele estímulo que é uma ameaça, né? Quando nós estávamos falando do crescimento do adolescente, veja, na verdade nós estamos falando de um medo sem objeto, né? Um medo difuso, porque é um medo do viver. E o medo do viver não me permite fugir o resto da vida. Se eu estou imaginando alguém que começa a usar esse instrumental cognitivo a partir de 11, 12 anos de idade, eu não vou imaginar que esse medo vá fazer com que ele fuja sempre, porque ele não vive. Porque o medo é de estar vivo. Então ele precisa ter recursos para enfrentar essa vida, mas precisam se desenvolver esses recursos. Senão, ele vai reagir de que forma? Fugindo sempre, ou estando ansioso sempre, porque ele nunca vai suprir as expectativas que são demandadas a ele. Mas como é que isso acontece? Eu tenho que avaliar quem eu sou, o que o mundo me exige, qual é o meu projeto, o que tem sentido naquilo. Eu vou fazer tudo? Não. Eu vou conseguir tudo? Não. Eu vou escolher caminhos, os caminhos que me são mais satisfatórios, que me são mais razoáveis e que me são possíveis. O grande problema que eu vejo no nosso momento é que os caminhos possíveis passaram a depender do outro. Então é assim, eu quero ser desse jeito e você tem que me aceitar. E isso não é verdade, porque o mundo não funciona assim. E aí a gente tem uma constante decepção e uma constante ansiedade. Por quê? Porque eu tomo a decisão e você não gosta. E aí eu acho injusto você não gostar e eu não monto mecanismos de defesa que permitem que eu enfrente essa situação. Eu posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer uma série de ruídos às 2 horas da manhã na festa de aniversário no condomínio porque eu incomodo os outros que moram lá. Isso eu tenho que aprender. Inclusive, uma das críticas que você poderia fazer ao que eu estou falando é que a criação ela é muitas vezes transgressora. Isso é verdade. Mas para eu poder transgredir, eu preciso incorporar as regras. Quando eu agrido, é a mesma coisa. O Huxley, no Visionários e Precursores, ele tem um último capítulo que, quando eu li a primeira vez, me impressionou muito. Ele diz assim: a próxima revolução será uma revolução não ideológica, será simplesmente destruir pelo simples prazer de destruir, sem saber porquê. A agressividade muitas vezes é isso. Uma coisa, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Uma coisa é eu ser agressivo com um objetivo definido. Outra coisa é eu ser agressivo porque eu estou insatisfeito. Quando você pega
uma agressão direcionada com um objetivo e um significado, você pode até não concordar, mas é compreensível. Quando você pega uma agressão simplesmente porque é pura raiva, sem significado, e inclusive às vezes voltada contra você mesmo, isso é muito difícil. E esses são fenômenos que a gente vai observando, que vão aumentando gradativamente, e que eu acho que expressam muito esse medo e essa insatisfação. Quem nós estamos criando e o que nós esperamos disso? Porque eu estou falando de uma população que isso poderia ser uma crítica, que ela é muito específica. Existem outras populações de adolescentes que são exatamente, não sei se o oposto, mas que têm situações de muito maior adversidade e que provavelmente, competitivamente, dentro do processo de seleção, vão ser mais adaptáveis. O que eu estou dizendo é assim, se a gente não prestar atenção, não adianta construir muro nem no condomínio e nem em volta do país. Não, isso sem dúvida. Porque outras populações que vão ser mais adaptadas vão ocupar o espaço. E eu acho que isso é o grande problema. Qual é a próxima geração que nós estamos criando? Para quê? O que nós estamos esperando dela? Boa pergunta. Vai ficar no ar. Com certeza. Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço. E nós vamos ter que parar também, porque não tem mais como. Perfeito, mas fizemos 3. Fizemos 3, tá bom. São 3 meses. E aí nós podemos fazer depois, a gente pega o engate disso e a gente pode falar de droga. Die a little.